Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então, já deixe o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante para a gente aí. Não se esqueçam de deixar a sua opinião, seu comentário, que vai ajudar demais esse vídeo engajar e chegar para mais pessoas. Hoje estamos aqui com a revista Oeste, todos os inscritos ao canal deles e sem enrolações, vamos ao vídeo. Jair Bolsonaro, Felipe Martins. O texto, assinado pela colunista Mary O'Grady, relata que a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos reconheceu oficialmente, em 10 de outubro, que errou ao afirmar que Martins havia entrado no país em dezembro de 2022. A correção foi feita mais de 18 meses depois de o brasileiro apresentar provas de que não havia deixado o país naquela data. O jornal destaca que o registro falso foi usado no Brasil para justificar a prisão preventiva de Martins, decretada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A publicação reproduz trecho em que o órgão americano admite que o registro incorreto foi usado para justificar os meses de prisão do ex-assessor. O texto questiona as circunstâncias do erro e informa que as investigações continuam. Segundo os jornais, há indícios de penetração estrangeira dentro da alfândega, já que o registro eletrônico foi alterado para incluir o nome de Martins e uma data de entrada inexistente. O artigo também menciona que o órgão entregou documentos à Justiça, mas com trechos censurados e nomes de servidores e datas de acesso ocultados. A colunista destaca que o caso não parece ter sido um simples erro burocrático e cobra esclarecimentos sobre quem inseriu as informações falsas e por que a página de histórico de viagens do site da alfândega ainda não foi corrigida. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Semana está começando mais uma segunda-feira juntos, Ana. A gente traz destaque esse artigo da colunista, da jornalista Mary O'Grady. Ela é uma jornalista aí com vasta experiência, já escreveu muitos artigos sobre a situação do Brasil, os abusos do Poder Judiciário, as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E claro que esse é um dos casos, inclusive, que ajuda a entender até a inclusão do ministro Moraes na Lei Magnitsky, que é o caso muito delicado, muito sensível do Felipe Martins. E ela apresenta aí questionamentos legítimos que, vale lembrar, ainda estão sob investigação. Quem teria entrado no sistema americano, quem teria fraudado esse registro e com qual interesse, ainda não temos essa resposta, mas o processo segue tramitando aí na Justiça dos Estados Unidos. Boa noite, Ana. Exatamente isso, Paula. Boa noite, Pioto, boa noite, professor Marcília, querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, olha, em tempos de internet e de caça-likes e debates acalorados e gritaria, e todo mundo tem que dar uma opinião correndo, sem analisar as coisas com calma. Eu tenho muito orgulho, Paula, de dizer que eu sigo os preceitos e as lições de dois grandes mestres para mim, Augusto Nunes e J.R. Guzzo. E nestes ensinamentos, Paula, está a paciência no jornalismo, a paciência de analisar, de conversar, de acessar, de estudar. E isso não tem sido, na última semana, uma premissa importante para um nome que deveria ser o único nome falado nessa história toda, que é o de Felipe Martins. Só esse nome importa, apenas esse. Só esse nome importa. Porque o que fizeram com Felipe Martins, e estão fazendo até hoje, porque ele está em prisão domiciliar, toda segunda-feira ele tem que se apresentar ao fórum com sua tornozeleira eletrônica, não pode dar entrevistas, não tem redes sociais, não tem voz. A única vez que nós ouvimos o Felipe Martins falar nesse tempo todo foi naquela audiência. E ele falou de maneira brilhante sobre o caso dele. Esse editorial da Mary O'Grady, Paula, é muito importante porque o Wall Street Journal é um veículo muito respeitado aqui nos Estados Unidos e ela toca em pontos pertinentes, como você mesma disse.
Importante lembrarmos que a matéria que foi usada para prender Felipe Martins foi uma matéria usando um travel history. Nós vamos repetir isso aqui sempre. Travel history não é a mesma coisa que I-94, porque travel history você pode mudar na internet. O I-94 não. O I-94 você precisa estar fisicamente com seu passaporte físico no porto de entrada dos Estados Unidos. E a questão que a Mary levanta são questões pertinentes porque nós temos falado aqui também há muito tempo, e a Revista Oeste, eu particularmente estou mergulhada nesse caso há mais de 20 meses, o nome do Felipe Martins só apareceu no sistema de imigração dos Estados Unidos em abril de 2024, por uma suposta viagem que teria sido feita em dezembro de 2022. Então, é impossível, é muito, muito difícil, muito improvável ter um erro ou um manifesto de voo que foi colocado, porque essa inserção ela foi colocada de maneira manual, em abril de 2024. Lembrando que Felipe foi preso em fevereiro de 2024. E depois dessa inserção, Paula, não custa lembrarmos também que o nome do Felipe Martins, depois dessa inserção de abril de 2024, o nome dele entrou e saiu do sistema várias vezes, inclusive esse ano, inclusive em junho desse ano. O nome dele sai, o nome dele volta, o nome sai, o nome volta. E agora a defesa de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos está solicitando à Justiça Federal que esses trechos que você mencionou, Paula, que estão aqui nos Estados Unidos, a gente chama de redacted, que tem aquela tarja preta, que eles estão protegidos, a defesa de Felipe Martins solicitou que esses nomes, então, eles fossem conhecidos do público. Muita gente que diz que sabe o nome ou o nome já foi dito, mas porque a justiça é tão lenta também. Esse, na verdade, é o processo correto. Não existe aqui nos Estados Unidos inquérito de WhatsApp ou simplesmente algum juiz que vai lá e manda, sem o devido processo legal, as coisas serem reveladas. O processo legal caminha. A defesa de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos é uma defesa extremamente incisiva, e o próprio CBP, que é o órgão que inseriu o nome, ele quis encerrar esse assunto e disse: não, nós já corrigimos uma entrada falsa, nome que foi colocado na nota do CBP, nós já corrigimos essa entrada falsa, então vamos esquecer o caso. E o juiz da Flórida disse: não é bem assim. Nós também queremos saber quem inseriu de maneira manual, se inseriu de maneira manual, o nome de Felipe Martins no sistema de imigração dos Estados Unidos, porque isso é um crime federal e que pode trazer grandes repercussões e danos à segurança nacional dos Estados Unidos. Deixa eu aproveitar, dar as boas-vindas, ele está de volta, Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, estávamos com saudade, espero que tenha descansado aí da sua do seu merecido descanso, das suas férias, ainda que breves. Piotto, seja bem-vindo, quero ouvi-lo também em relação a esse artigo da Mary Grady. E só para a gente relembrar, na semana passada o ministro Alexandre de Moraes aí deu 10 dias, foi bater a porta da Polícia Federal para que ela explique aí a suposta ida do Felipe Martins aos Estados Unidos. Claro, não temos essa resposta ainda, mas vamos aguardar para ver o que vai dizer a Polícia Federal. Se vai alegar um mero engano e o que o ministro vai fazer diante da resposta. Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, boa noite, Marcília, seja bem-vindo. Ana, querida, todos que nos acompanham. A Ana trouxe aí, aliás, desde a semana passada, a Ana tem se esmiuçado o caso com muita precisão, mas esse é o tipo do caso que agora ou vem tudo à tona, não tem a menor chance de parar alguma coisa escondida. Agora precisa ficar tudo muito exposto. O que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu aqui no Brasil. Quando o ministro Alexandre de Moraes vai lá, pede à Polícia Federal para explicar, espera um pouquinho, a Polícia Federal é uma entidade de Estado, é um órgão de Estado. A Polícia Federal deu subsídios para um julgamento. Durante todo esse tempo, quantas vezes se colocou em dúvida se realmente o Felipe Martins tinha viajado para os Estados Unidos?
Nunca houve essa dúvida no ministro Alexandre de Moraes. Incrível. E olha que eram evidências claras, evidências apresentadas pela defesa, os laudos que a defesa apresentou, tudo que estava sendo exposto. Não, em nenhum momento. Agora, com o avanço dessas investigações, inclusive agora, a Ana explicou o que decidiu o juiz da Flórida, não, queremos saber tudo, quem, por quê, onde, em que momento, todas as circunstâncias. Aí agora vem um pedido. Por que a Polícia Federal, então, explique melhor o que aconteceu? Agora, bom, pouco importa se agora ou se deveria ter feito antes. O fato é que nós temos, neste instante, a necessidade clara, e tudo indica que isso vai até o fim, de ficar tudo absolutamente exposto. Nós estamos diante, aqui no Brasil, e isso para nós é gravíssimo, porque é um crime de direitos humanos, uma perseguição política contra uma pessoa, com a mão pesada do Estado, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, com uma informação de uma reportagem jornalística, põe aspas nessa informação jornalística, como a única razão para determinar a prisão de alguém, e uma prisão longa, né? Temos compromisso com as prisões alongadas de Curitiba. Esta é uma prisão alongada e não é de Curitiba. Essa é do Supremo Tribunal Federal, o caso do Felipe Martins. Mas tem também o caso americano. Se alguém vai lá e consegue entrar no sistema de imigração dos Estados Unidos, e é sempre bom a gente relembrar a história, um país que conviveu, e para a história isso é muito pouco tempo, com o 11 de setembro, no momento em que você tem um recrudescimento do terrorismo no mundo, não, isso não vai ficar em brancas nuvens, não. A gente vai ver exatamente o que vai acontecer. Tudo precisa ser exposto e exposto urgentemente. Aliás, a própria Mary Grady cita aqui, né, que o artigo menciona que o órgão entregou documentos à Justiça, mas com trechos censurados e nomes de servidores e datas de acesso ocultados. Não, não dá para continuar assim. Isso tudo precisa vir à tona. Bom, deixa eu aproveitar e fazer outro esclarecimento. O Adalberto Piotto está de volta e Silvio Navarro agora entrou no período de férias, está descansando. Enquanto isso, teremos então o privilégio, o prazer de ter na bancada do Sem Filtro André Marcília nos fazendo companhia. Marcília, seja muito bem-vinda essa semana toda conosco. Claro, quero ouvi-lo. E eu estava vendo um vídeo seu na sua rede social, falando sobre esse artigo da Mary O'Grady, inclusive em que você traz alguns jornalistas que estariam tentando descredibilizar porque seria um artigo de opinião e que aquilo não reflete a posição do jornal, do Wall Street Journal. O fato é, Marcília, que houve uma fraude. Felipe Martins, como bem lembrou a Ana, segue preso, segue amordaçado e esse caso todo é um grande absurdo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, privilégio todo meu. Paula, Ana, Augusto Nunes, Piotto, toda a audiência. Pois é, eu vivi para ver jornalista querendo desmerecer o jornalismo alheio, dizendo que não é uma reportagem, é um artigo de opinião do Wall Street Journal. Bom, que fosse a questão. O artigo de opinião, inclusive, é muitas vezes muito mais profundo do que reportagem. Reportagem muitas vezes não se assina, artigo de opinião se assina. E a Mary é uma jornalista super respeitada, inclusive pertence ao conselho editorial do Wall Street Journal e tem um trabalho profundo sobre essa questão. Já há algum tempo, não é o primeiro texto dela a esse respeito e, além de tudo, com absoluta certeza tem acesso, por ser um prestigioso jornal dos Estados Unidos, acesso até a fontes primárias a respeito desse tema. Então a gente precisa... É incrível, né? Que ao invés das nossas autoridades e da nossa sociedade, a sociedade civil de uma forma geral, se interessar por esse tema a ponto de investigá-lo, não, eles tentam desmerecer quem está investigando. Isso é realmente chocante. Veja, havendo ou não fraude, isso deveria ser do interesse da sociedade civil brasileira e das autoridades brasileiras, das instituições brasileiras. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe a sua opinião, seu comentário, que ajuda demais esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. Se você não deixou o like, nem se inscreveu, se inscreva e deixe o seu like e ative o sininho de notificações, que vai ajudar demais também. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Eleições de 2025, Rodrigo Paes vence eleições na Bolívia e encerra quase 2 décadas de domínio da extrema esquerda. Economista de centro-direito rompe
do mais assume presidência após eleição pacífica e disputada no país. Rodrigo Paes Pereira foi confirmado como presidente eleito na Bolívia deste domingo, dia 19, após vencer o segundo turno com 54,53% dos votos válidos, segundo o dado do Tribunal Supremo Eleitoral TS, com 97% das urnas apuradas das eleições, marcada a participação recorde de 89%, encerra o primeiro processo presidencial com o segundo turno da história política boliviana. Que isso. E vocês, pessoal? O que vocês estão achando do nosso Brasil aí? O que vocês estão achando dessa ditadura que tá acontecendo no nosso Brasil? O que é essa injustiça que estão fazendo com o Felipe Martins aí? A gente viu no começo do vídeo com a revista Oeste aí, essa injustiça, criando provas para incriminar uma pessoa. Isso é um crime, e ainda vindo do nosso Supremo Tribunal, que quer respeito, que não tá aceitando, colocando a ordem, falando que Trump não pode fazer isso, que outro país não pode fazer isso com eles, que eles são superiores, são uma democracia, mas tem nada de democracia mais no nosso Brasil, não. Olha, criando documento falso para incriminar uma pessoa. Isso aí tá sendo uma injustiça. Estão fazendo com o Bolsonaro aí. Bolsonaro está preso. O pessoal do Rio de Janeiro sendo condenado a 17 anos aí. Nem criminoso, nem bandido, nem aquele nome feio lá são presos há tanto tempo assim. Mas então, comente aí. Eu vou encerrar por aqui e até a próxima.